E aí, pessoal? Segundo ano, tudo jóia? Gente boa? E aí? Como é que vocês estão? O auge. Ó, geometria, né? A nossa aula 10 gravada, né? Ok? Vamos lá? E o assunto, ó, livro 4. Lembre-se que a gente está encerrando o livro 4, não é? Capítulo 14. E o assunto esfera. Esfera é a nossa última figura geométrica espacial. Tá? Não é a última aula, mas é a última figura daquelas 7 que nós dissemos que íamos estudar. É uma figura que tem aparecido com uma boa frequência no Enem, né? É muito fácil encontrar uma esfera por aí, é só a gente pensar numa bola, não é? Uma bola de futebol, uma bola de sinuca, uma bola de boliche. Tem diferença entre elas, né? Se a gente observar assim mais profundamente. A bola de futebol é uma bola de boliche, não é? A bola de futebol é aquela casca com ar dentro, não é? E a de boliche é uma bola maciça. Dizem até que uma forma boa de você descobrir quem é maciça e não é só chutar. Aquela que você gritar é a que é maciça, tá? Ok? Mas matematicamente as duas são perfeitas, são iguais, né? São esferas, tá legal? Então, a esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica, né? E é definida como todos os pontos que distam de um centro, tá legal? E ela também pode ser obtida como o cone e como o cilindro por um sólido de revolução, né? Então, ó, se você pegar um semicírculo e fizer ele girar em torno de um eixo, você vai obter uma figura geométrica chamada de esfera. Que é fácil também da gente observar. Você pega uma moeda de R$1, geralmente segura aqui assim sobre um apoio e dá um toque aqui do lado, né? Dá um peteleco aqui do lado, ela fica girando, né? Aquele giro dela faz com que ela crie no espaço uma esfera, tá? Tá aqui, ó. Aí a gente vai ter, a melhor forma de desenhar uma esfera é fazer um círculo e essas duas elipses aqui para dar uma ideia de profundidade, tá bom? E aí nós vamos ter, qual a figura principal da esfera? O raio, né? Porque é a distância do centro para qualquer ponto, tá? Então, elementos da esfera, alguns elementos importantes da esfera. Primeiro, os polos. Ó, tem aqui o polo norte e polo sul, né? Para a esfera a gente só chama de polo, né? Que são essas partes extremas da esfera, tá? São os pontos da superfície esférica que se encontra com o eixo da rotação. Tá aqui o eixo. É como os polos sul e norte da Terra, como eu citei. Paralelo. Paralelo em uma circunferência é formada por planos perpendiculares ao eixo de rotação. Então, um plano, tá aqui o eixo na vertical, aí todo plano que é perpendicular a esse eixo é chamado de paralelo. Esse maior paralelo aqui é chamado de equador, não é? É só lembrar da Terra, tá? É chamado de equador, que é o maior paralelo que a gente tem, é exatamente no centro da esfera. E o meridiano é a mesma ideia, só que na vertical, certo? Ok? Então isso aqui é o que a gente chama de meridiano. Ok? Beleza? Bom, importante, primeira parte da esfera que é importante, seção da esfera. Seção é corte, tá? Então, imagina o seguinte, toda seção plana de uma esfera é um círculo. Eu vou ler, tá aqui, mas a gente vai dar uma ideia mais legal. Sendo R o raio da esfera, né? Aqui nesse caso é maiúsculo, D a distância do plano e S o raio, o Rzinho, o raio da seção. Aí, ó, o que é uma seção? A gente dá um corte na esfera. Um bom exemplo, quando você pega uma laranja, descasca a laranja, tira a casca da laranja, aí você dá um corte para dividir aquela laranja em duas partes para você chupar a laranja. Certo? Aquelas duas partes que aquela parte que você cortou, principalmente aquela parte menor, a gente chama de calota, que é exatamente isso. Mas o que interessa para a gente é que quando você corta e você vira a parte comestível, são 2 círculos, né? Certo? Então a seção sempre vai dar um círculo para você. A gente até brinca dizendo o seguinte, que o tamanho daquela calota depende do fato de você estar acompanhado ou não é? Quando você está acompanhado, você dá um cortezinho pequenininho que é para dar para a pessoa só aquele pedacinho. Quando você está sozinho, você corta exatamente no meio. Quando você corta no meio, você divide a esfera em 2 semicircunferências,
certo? E o que a gente tem aqui, ó, é o maior círculo possível, que é chamado de circunferência máxima. Bom, mas quando eu dou um corte, eu vou criar uma distância do centro para o local do corte, vou ter o raio da circunferência aqui, e vou ter, desculpa, o raio da esfera e aqui o raio do círculo, ou da circunferência, caso seja oco. Então eu crio aqui, ó, um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O raio da esfera ao quadrado é igual ao raio do círculo mais a distância, tá? Tá aqui a definição deles. Isso é muito importante porque em alguns casos a gente não tem o raio da esfera e a gente sempre vai precisar do raio da esfera para fazer qualquer cálculo da esfera, a gente vai precisar do raio dela. Todas as fórmulas dependem do raio, certo? E aqui é só para a gente observar aquilo que eu falei. Se o plano secante, se o corte da seção é exatamente no centro, ou seja, exatamente no equador, o círculo é máximo. Por quê? E esse círculo tem um raio exatamente igual ao raio da esfera. Porque, ó, o que acontece? Eu cortei aqui, tem uma distância. Se eu cortar um pouco mais para baixo, essa distância vai diminuindo e esse raio do círculo vai aumentando, certo? Aí se eu conseguir cortar exatamente no meio, o que é que acontece? Essa distância é nula, porque você cortou exatamente no centro, essa distância é zero. Aí o que acontece? Os dois raios são iguais. Aí você consegue um círculo ou uma circunferência que tem o mesmo raio da esfera, por isso que é chamado de circunferência máxima. Se eu começar a cortar abaixo dele, eu vou aumentando a distância, diminuindo o raio. Tá bom? Ok? E para a gente poder fazer um monte de questões, área da esfera, certo? Olha, a esfera não tem área da base, a esfera não tem base, então a esfera tem área única, área total, certo? Que é a área da superfície esférica, é 4πr ao quadrado, tá? Πr ao quadrado é a área de um círculo, então é 4πr ao quadrado, é como se fosse a área de 4 círculos, né? Não quer dizer que toda esfera tem exatamente 4 círculos, é semelhante a 4 círculos, tá? A área A é a área da esfera, o valor do π 3,14, eu coloquei aqui 3,14 porque é o mais utilizado, mas na verdade você precisa que a questão te dê esse valor para poder você usar, senão a gente faz os cálculos sempre com o π. E o R de raio pode ser maiúsculo ou minúsculo. Está aqui um exemplo de esfera. E a área é a casca, certo? Ok? Uma bola de ping-pong, por exemplo, o que você tem ali é só a casca, aquilo é a área da esfera. Tá? Bom, atividades estão lá na página 20. São atividades simples, tá? Direta de aplicação de fórmula. Então veja, uma esfera tem raio 8, é seccionada por um plano distante 5 centímetros do seu centro. Calcule o raio da secção. Ora, eu tenho o raio da esfera e tenho distância. É aquela questão do corte. É só ir direto na fórmula. Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. O Rzinho, né? É o que a gente quer, é o Rzinho. Então, o raio da esfera é 8, 8 ao quadrado, 64. A distância é 5, 5 ao quadrado, 25. 64 menos 25 dá 39. Então eu vou achar o raio como raiz quadrada de 39 centímetros. Não precisei ali simplificar, dar um pouco mais de 6, certo? Mas assim, isso já é o resultado, faltou só a unidade de medida que é centímetro. Simples demais, né? Certo? A gente sempre desconfia, isso não vai cair no Enem. Desse jeito aqui não, pode ser que até o cálculo seja apenas isso, mas vai ter um texto um pouco maior. Aí no Enem, eu acredito que é mais fácil você ter o seguinte, a falta desse raio da esfera para você calcular a área dela ou até o volume. Outra questão é idêntica, segunda. Dada uma esfera de raio 10, um plano alfa secciona uma esfera a uma distância de 6 centímetros do seu centro. Calcule o raio da seção. Mesma ideia, ó, o raio da esfera é 10, a distância é 6. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, quando você dividir dá 64. Então vai ficar a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Essa tem um valor exato, tá? Foi uma repetição de uma questão simples, tá? O interessante seria aí que a gente não tivesse o raio da esfera, para que a gente pudesse calcular a área da esfera, mas a gente vai ver, eu acho que tem uma questão assim. Terceira, calcula a área de uma superfície esférica de raio 6. Bom, a questão já deu o raio. Nesse caso, a questão está muito simples, você está achando que é brincadeira. Mas olha só, o comum é que vem o diâmetro da esfera, ou você fazer o uso daquelas fórmulas para se calcular
o raio da esfera. Nesse caso, a questão já deu o raio da esfera, ótimo. Numa questão dessa no Enem, sempre tem algo a mais para ser calculado depois disso. Tá? Então veja, se o raio da esfera é 6, a fórmula da área é 4πr ao quadrado. Então vai ficar 4π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 4, 144π. Como a questão não deu um valor para o π, melhor que a gente não precisa fazer mais cálculo, já acabou por aí, né? Mais rápido do que ligeiramente, como a gente costuma dizer. Então, questão que não tem como você errar. Tá legal? Quarta questão, penúltima. Sabendo que a área de uma superfície esférica é 8π centímetros quadrados, calcule o raio da esfera. Lembrando que o 8π é aquele número famoso, né? Foi o que o Cabral falou quando chegou aqui. A primeira coisa que ele falou foi 8π. Ó, então, veja só. A área é 8π, que é igual a 4πr ao quadrado. Certo? Aí, olha só. O que, é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar. Π com π, faz π, vai ficar 4 igual a 4r ao quadrado. Eu posso dividir 8 por 4, dá 2. Então, r ao quadrado é 2. Ou melhor, r é igual a raiz quadrada de 2. Tá legal? Fácil, né? Ok? Dá para desconfiar. Ah, não vai cair nunca uma dessa no Enem. Será? Vamos ver. E a última questão está aqui, ó. Tem até a figura aqui do lado. Qual a área da superfície esférica gerada pela rotação completa do semicírculo da figura a seguir em torno do seu diâmetro? Bom, tá aqui, ó, a figura. Aí você vai fazer ele girar. De A para B é o diâmetro. De A para O é o raio, que é 5 centímetros. Você vai fazer ele girar, vai criar uma circunferência. Então, ó, o AO é a metade do diâmetro, que é o próprio raio. Não é? Então, substituindo 4πr ao quadrado, vai ficar 4π 5 ao quadrado, que é 25. 4 vezes 25, 100. 100π centímetros quadrados. Tá joia? Então, valeu. Até a próxima. Questões fáceis. Não é? Nas questões de casa que vocês têm aí, a respeito desse assunto, não são todas tão fáceis assim, mas você tem umas 4 questões desse nível, as outras 6 são um pouco mais puxadas, que pegam questões de vestibulares, mas dá para vocês fazerem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu, tchau, até a próxima.